E aí, turma? Bem-vindos a mais uma explicação. Hoje, a gente vai usar nossa lupa analítica para desvendar um dos temas que eu particularmente acho fascinante na biologia. Nós vamos muito além daquelas famosas ervilhas de Gregor Mendel, viu? A genética, pessoal, não é só um conjunto de regrinhas isoladas. Ela é uma rede altamente interconectada e incrivelmente complexa. Então, peguem seus cadernos porque nós vamos compreender a verdadeira teia lógica que constrói a vida. Para organizar nossas ideias, nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. Além da genética clássica. 2. Pleiotropia e interação gênica. 3. Epistasia, o interruptor genético. 4. Prática com o cruzamento de labradores. 5. Herança quantitativa na prática. E, por fim, o item 6, a síntese da vida. Número 1. Além da genética clássica. Bora lá! Sabe aquela regra básica que a gente aprende no começo da genética de que um gene determina uma característica e ponto final? Bom, a biologia real é um pouquinho mais bagunçada, no bom sentido. Ela opera através de redes genéticas profundamente interconectadas. Os genes conversam entre si o tempo todo, os caminhos se cruzam e múltiplos fatores acabam influenciando se uma folha vai ter determinado formato, a cor de um olho ou a densidade de um osso. A vida, na verdade, não é uma linha reta, é uma teia gigantesca. 2. Pleiotropia e interação gênica. Para começar, vamos contrastar dois conceitos genéticos fundamentais, olhando para os caminhos que eles fazem. Na pleiotropia, a gente tem caminhos divergentes. É como um efeito dominó. Um único gene se ramifica e causa múltiplos efeitos no organismo. Derrubou a primeira peça, várias outras caem junto. Já na interação gênica simples, a história é outra. Vemos caminhos convergentes. É um verdadeiro trabalho em equipe, onde vários genes diferentes colaboram para determinar uma única característica, como a crista de uma galinha, por exemplo. Então, resumindo, um se expande, o outro se concentra. E olha só como isso ilustra brilhantemente a pleiotropia na prática. Um exemplo clássico nosso, nos seres humanos, é a síndrome de Marfan. Aqui a gente tem uma mutação em apenas um gene, o gene FBN1. Ele é responsável por produzir uma proteína chamada fibrilina. O detalhe é que essa proteína afeta o tecido conjuntivo do corpo todo, ou seja, essa alteração minúscula no DNA gera um impacto sistêmico. Aparecem problemas nos olhos, como o deslocamento do cristalino, no esqueleto, com os dedos ficando excessivamente longos, e até no coração, podendo causar dilatação da aorta. É literalmente um único gene ditando múltiplos traços. Mas fazendo o contraste absoluto, a gente tem a interação gênica simples. Vamos pegar o clássico caso da crista das galinhas. Não estamos mais falando de um gene causando vários efeitos. Aqui são dois pares de alelos independentes, o par R e o par E, colaborando para esculpir um único traço anatômico. E o formato final muda completamente dependendo de quem domina. Se a gente tem apenas o R dominante, a crista é rosa. Se for só o E dominante, é ervilha. Se ambos dominam, temos o formato nós. E se a galera toda for recessiva, a crista é simples. É a pura colaboração genética em ação. 3. Epistasia, o nosso interruptor genético. Agora a gente sobe um degrau na complexidade. A epistase funciona literalmente como um interruptor mestre, um disjuntor na parede. A gente costuma chamar esse gene mandão de gene epistático. Se ele for acionado para desligar o circuito, ele simplesmente bloqueia todo o caminho metabólico. A consequência? O outro gene que a gente chama de hipostático, mesmo estando ali bonitinho e pronto para funcionar, não consegue se manifestar de jeito nenhum. A característica dele fica totalmente mascarada. É como eu disse, a lâmpada não acende, não importa se a fiação que vem depois dela está perfeita. 4. Prática com cruzamento de labradores. Vamos trazer esse interruptor para a vida real com algo que todo mundo adora, a cor da pelagem dos cães labradores. Esse é o exemplo perfeito de epistasia recessiva. Funciona assim. O gene B determina a cor do pigmento, onde B maiúsculo produz preto e B minúsculo produz marrom ou chocolate. Só que tem o par de alelos E, que é quem controla o depósito desse pigmento no pelo. Se o cão herdar o par recessivo EE, isso funciona como uma placa vermelha gigante de pare. Esse par epistático bloqueia o depósito de qualquer cor. Então o ponto crucial se o labrador for EE minúsculo, ele vai ser dourado, não importa os genes B que ele tenha. O dourado é justamente essa ausência de depósito de pigmento escuro.
Certo, pausa estratégica aqui, porque para resolver questões de prova com esse mecanismo, organização é tudo. Imagina que a gente vai cruzar dois labradores duplo heterozigotos, BB-EE vezes BB-EE. Antes de sair desenhando qualquer tabela maluca, a regra de ouro da biologia é: primeiro identifique e separe os gametas. A gente usa aquela famosa propriedade distributiva da matemática, o chuveirinho. Combina o primeiro alelo do primeiro par com os dois do segundo par, e assim por diante. O resultado: 4 gametas distintos, Bzão, Bzinho, Bzão-Ezão e Bzinho-Ezinho. Dominar esse passo a passo salva a vida de vocês na hora do exame. Com os gametas arrumadinhos, a gente constrói o nosso quadrado de Punnett. Na genética mendeliana clássica, para 2 genes independentes, a gente esperaria aquela proporção clássica de 9:3:3:1. Porém, sempre que o parzinho recessivo epistático EE dá as caras, a cor natural preta ou chocolate é mascarada, gerando nossos amados labradores dourados. Essa mágica matemática funde a proporção final para 9 pretos, 3 chocolates e 4 dourados. Turma, a presença do número 4 nessa proporção é a assinatura clássica, o carimbo de que estamos lidando com um caso de epistasia recessiva. 5. Herança quantitativa na prática. Vamos trocar a chave do interruptor para os botões de volume. Na herança quantitativa, aquela dominância clássica do tudo ou nada do estilo mendeliano, a tal variação descontínua simplesmente não se aplica. A herança quantitativa forma um espectro, um degradê contínuo. Aqui, os alelos são chamados de aditivos. Eles literalmente somam doses de uma característica. Cada alelo dominante adiciona um grau a mais de intensidade. Quanto mais alelos aditivos existirem no genótipo, mais intenso vai ser o fenótipo final, criando uma transição perfeita e suave. Vamos avançar para ver como isso constrói as populações ao nosso redor. Características humanas complexas, tipo a nossa altura e a pigmentação da nossa pele, não são um simples sim ou não. Elas dependem de múltiplos genes, e os pequenos efeitos aditivos deles vão se acumulando. O resultado dessa soma gera naturalmente o que chamamos de distribuição normal, muito bem representada por essa belíssima curva de Gauss, o famoso formato de sino. Os fenótipos mais extremos, com todos os alelos recessivos ou todos dominantes, são mais raros e ficam nas pontas. A grande esmagadora maioria da população apresenta genótipos intermediários, se agrupando bem aí no centro da curva. É onde a nossa diversidade biológica brilha. E na hora do aperto, nas provas de herança quantitativa, anotem esse macete vital. Vamos pegar como exemplo o cruzamento da cor do grão de trigo duplo heterozigoto. Para descobrir rápido a quantidade de fenótipos diferentes que podem surgir, não precisa desenhar aquelas tabelas gigantes, é só usar essa fórmula. Número de fenótipos é igual ao número de alelos envolvidos mais 1, simples assim. Se a gente tem 4 alelos no total, que são 2 pares, basta somar 4 mais 1. Pronto, chegamos a 5 fenótipos possíveis, partindo de 0 doses aditivas, que é o grão branco, e subindo até 4 doses aditivas, o grão vermelho escuro. E 6. A síntese da EDA. O que é realmente genial sobre esse slide é a percepção de que nenhum desses mecanismos genéticos trabalha sozinho. Eles estão rodando de forma simultânea, numa harmonia absurda, neste exato momento, dentro de todos nós. A epistasia liga e desliga vias, definindo pigmentações. A herança quantitativa soma centenas de efeitos aditivos para cravar a sua exata estatura. E a pleiotropia permite que únicos genes organizem a infraestrutura celular de ossos inteiros. O corpo humano, a vida em si, é essa obra-prima biológica onde essas regras todas colidem e cooperam o tempo todo. Para a gente fechar essa análise e garantir que todo mundo saia daqui pronto para qualquer desafio, vamos revisar 3 princípios estratégicos. 1. Na epistasia, o seu objetivo é identificar quem é o gene mandão que bloqueia o caminho dos outros. 2. Na herança quantitativa, foque apenas em contar as letras maiúsculas, conte as doses aditivas e use o nosso macete. E 3. Na pleiotropia, pense sempre no efeito dominó partindo de um único gene. Entender isso mostra que a genética está longe de ser só fazer cálculos em um quadrado de Punnett. E aí, fica a reflexão para a gente terminar. Se um código simples de 4 letrinhas consegue arquitetar uma rede tão perfeita de interruptores, somas e dominóis, estaria a verdadeira beleza da biologia nos genes isolados ou na conversa silenciosa que eles têm uns com os outros? Pensem nisso, continuem sempre questionando e muito obrigado por acompanharem a nossa explicação de hoje.